Tentar um formato diferente de vlogging, mais de registro de fato. Isso daqui é uma tentativa, não é uma tentativa na verdade, eu vou colocar assim, isso daqui é uma resposta a um anseio meu de documentação, de interação, enfim. Não tem roteiro para esse vídeo. Aqui eu vou querer abordar alguns pontos do dia de hoje, como registro realmente. Dentre esses pontos de registro que eu acho que é interessante, é o que? Primeiro de tudo, a questão da comunicação. A questão de você saber se comunicar, a questão de você saber transmitir a ideia e a questão de você envolver. Vou começar do começo. Eu achava que eu sabia conversar com as pessoas, eu achava que eu sabia envolver as pessoas até eu ver um vídeo do Charlie Kirk. Efetivamente, claro, de novo, ele teve, né? Não está mais entre nós, infelizmente. Ele teve seus defeitos, ele teve as suas, acho que é esse aqui. Ele teve os seus acertos, mas uma coisa que nós podemos afirmar categoricamente é que Charlie Kirk sabia envolver as pessoas, sabia conversar com as pessoas. E foi exatamente essa ideia, essa noção, vendo os vídeos dele, especialmente os vídeos do YouTube, né, que eu pude perceber exatamente que, cara, eu não sei conversar absolutamente com ninguém. Eu não sei, eu sou um bosta para conversar, entendeu? O que são algumas características, então, já fazendo em formato até de perguntas para que quando rolar o script do YouTube, eu saiba fazer os cortes, né? E os timestamps também. O que então quais são as características que definem o Charlie Kirk como sendo um bom orador, como sendo uma pessoa que envolve quando ele vai conversar? Primeiro de tudo, ele, de fato, ele ouve. Ele ouve. Ele quer saber, de fato, o que você tem a falar. Ainda que seja para discordar de ti, mas ele tem um interesse genuíno em te ouvir. Hoje em dia, raras pessoas têm essa característica. Quase ninguém, para falar a verdade, que bosta estragou. Quase ninguém tem essa característica. Quase ninguém tem essa vontade de ouvir. Todo mundo está ocupado em querer falar, em querer falar, em querer falar, em querer falar. Pouquíssimas pessoas elas estão interessadas efetivamente em querer te ouvir. E o Charlie não. O Charlie ele queria ouvir as pessoas, ele queria ouvir o que elas tinham a dizer, ele queria dar voz a essas pessoas. E, assim, por que ele queria dar voz para essas pessoas? Primeiro, porque efetivamente ele queria corrigi-las, ou efetivamente ele queria. Acho que corrigi-las é um bom termo, de fato, né? Ou queria corrigi-las ou queria endossá-las. Mas para que você possa corrigir ou endossar uma pessoa, você precisa, antes de mais nada, ouvi-la. Você precisa ouvi-la. Como é que você vai dizer que a pessoa está certa ou não sem ouvi-la? Você não vai, efetivamente. Você não vai. Então é necessário você saber ouvir. E ele sabia ouvir. E eu aprendi isso com ele, né? Indiretamente. Inclusive, eu acho que, de novo, não o conhecia, sabia quem ele era muito por alto. Eu vim ter um real conhecimento de quem ele era depois da morte dele, de fato. E foi uma situação que eu acho que todo mundo sentiu, mas esse não é o ponto. O ponto é, o fato de eu ter visto ele conversando, ele tinha uma carisma tão grande, de fato, ele era uma pessoa, na minha percepção, ele não era uma fotocópia, como São Carlo Acutis mesmo fala em algumas ocasiões, né? Vocês nascem originais, as pessoas nascem originais, mas elas morrem fotocópias, enfim, isso pode ser assunto de uma outra conversa. Mas, efetivamente, ele foi tão genuíno em ser quem ele foi, que ele teve um impacto muito grande que, de novo,
a partir do momento que eu tive essa sacada, a partir do momento que eu tive esse ponto de interesse, de fato, eu pude compreender que eu não era uma pessoa que sabia se comunicar. Eu não era uma pessoa que sabia envolver as pessoas em uma conversa, em um diálogo. Eu queria conversar, eu queria que as pessoas me ouvissem. Eu achava que, porra, não, porque eu falo com todo mundo, eu consigo me relacionar bem. Na verdade é que não. A verdade é que não. A verdade é que às vezes as pessoas, por me verem em redes sociais, elas têm uma determinada noção e elas, e tal, o senhor estuda bastante a respeito de determinada coisa, a respeito de determinado assunto e tudo mais, etc, né? Mas e aí, o que o senhor acha a respeito disso? Cara, a verdade é que, infelizmente, eu não acho muita coisa, não achava muita coisa. E aí, o que eu passei a observar, o que eu passei a fazer? Deixa eu realmente conversar com essas pessoas, deixa eu não ser simplesmente um carinha legal, deixa eu realmente envolver essas pessoas, deixa realmente eu ir atrás de ouvi-las, de ouvir o que elas têm para dizer, deixa eu transmitir genuinamente o meu ponto de vista também para essas pessoas, até para que elas saibam a minha maneira de pensar. Vai que a gente pensa igual e a gente nem sabe. Vai que a gente pensa igual e a gente nem sabe, né? Vai que essa pessoa, ela tá querendo uma pessoa que dê voz a ela, vai que ela tá querendo uma pessoa que dê voz a ela, efetivamente, e não tá sabendo falar, não tá sabendo fazer. Eu acho que esse é um dos pontos interessantes, esse é um dos pontos válidos. E aí, então, esse é um dos primeiros pontos, né? Um dos pontos que, de novo, acendeu a minha cabeça, acendeu as minhas ideias para não sei conversar, preciso saber conversar. Então, preciso saber envolver as pessoas. Então, a partir desse momento, eu já comecei efetivamente a mudar a minha maneira de ver, de pensar sobre como interagir com as pessoas. Esse foi o primeiro ponto, né? O outro ponto, que inclusive eu quero gravar um vídeo para os meninos, diz respeito à participação do Flávio Augusto num podcast ontem, enfim, foi ao ar ontem, anteontem, mas com certeza não foi gravado ontem. Enfim, a questão é a seguinte: Flávio Augusto ele foi convidado para um podcast num formato que está sendo muito popular atualmente no mundo inteiro, no entretenimento, que é 1 versus 30. E aí foi lá, 30 trabalhadores versus um bilionário. E esse bilionário, feliz ou infeliz, era o Flávio Augusto, né? Você pode gostar ou não gostar do que o Flávio Augusto é, de como que ele pensa e tudo mais. Eu particularmente achava a maneira como ele se relacionava com algumas coisas, especialmente como ele se intitulava Geração de Valor, né? Ponto de inflexão, não sei o que e tudo mais. Eu achava esses vídeos, esses livros muito marqueteiro, não era uma coisa assim que eu gostava muito, não. Enfim, de novo, isso aqui sou eu. No entanto, temos que admitir que o cara, para ele ser bilionário, o cara não é pouca merda. O cara é um caminhão carregado de bosta. Então, dito isso, eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando, né? Enfim, de novo, eu não tenho $1 bilhão ainda, né? Espero ter. Mas enfim, eu não tenho $1 bilhão, não tenho $1 bilhão. Então esse cara tem algo, ele tem para ensinar. Então deixa eu ouvir o que ele tem para ensinar. E esse é o ponto. As pessoas não têm noção, as pessoas não têm valor, dimensão do valor de quanto que é 1 hora do Flávio Augusto. E você tem a oportunidade de estar uma tarde inteira com o cara, né? E as pessoas não aproveitavam. Não aproveitaram. Pegaram um cara, quiseram fazer justiça social lá com um cara muito de boa, muito paciente, muito gente fina, janta. Muito gente fina, muito tranquilo. Quiseram sapecar no cara. Cara, não tem a menor necessidade, não tem. O Flávio Augusto, ele não é político. E ainda que ele fosse político, ele não iria responder por todos os políticos do plenário.
do Senado, enfim, da porra toda. Ele não iria responder por todos eles, por todos os colegas, né? Então, de novo, não dá pra você pegar o fulano e crucificar ele porque todos os outros vão sentir. Não, não é assim. Ao invés de aproveitarem o know-how que o cara tem, a inteligência, a expertise que o cara tem para poder ter uma certa noção, ter uma certa convicção de como que é a situação, não. Vão querer crucificar o cara. Cara, que estupidez. Se fosse eu dizer o seguinte, Flávio, o negócio é o seguinte, eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Não sei fazer metade do que você faz, entendeu? Mas gostaria muito de aprender com você. Pronto, acabou. Velho, acabou. Esquece. Ah, mas ia deturpar o programa. Ah, mas... meu amigo, desci. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu não tô lá. O programa podia me chamar a atenção depois e tudo mais, etc. Mas, irmãozinho, eu ia conseguir chamar a atenção desse cara, pelo menos com a minha abertura, pelo menos com o meu interesse genuíno em querer aprender algo que ele tava ali para ensinar. Se ele vai me dar uma bolsa, se ele não vai me dar uma bolsa, se ele vai... Cara, não sei. Mas, de novo, se ele tem uma ideia de que o sucesso ele pode ser aprendido, eu tô aqui para aprender. Você quer me dar uma oportunidade? Eu tô aqui, eu aceito ela. Entendeu? Eu não aceito ela. Agora, não dá para... Outra coisa, de novo, eu comecei a conversa falando a respeito de diálogo, de como conversar, de como envolver. A galera chega cheia do vitimismo, mas é de novo, Gabriel, mas isso daí é porque o pessoal vive numa realidade diferente da que você vive, ppp, papapá, e a porra toda, né? Então, tudo isso daí reflete, direta ou indiretamente, a maneira como essas pessoas veem a realidade, vivem a realidade. Beleza, Brasil, sensacional, show de bola, isso aqui, cara. De novo, se você quer efetivamente mudar a maneira como você vê e você vive as coisas, como você vive a sua realidade, irmãozinho, não é se vitimizando não, cara. É realmente dando a cara a tapa, entendeu? Dando a cara a tapa, chegar e admitir, olha, eu sou um bosta, eu não consigo fazer isso daí, gostaria de aprender, por favor, me ensine. Acabou. Acabou. O pessoal, pronto, é mais um outro ponto. O pessoal não tem senso de humildade, porra. O pessoal não tem senso de humildade, o pessoal não se reconhece burro. Não, eu sou inteligente, eu fui pra uma faculdade, eu fui pra uma universidade, eu sou ProUni. Irmãozinho, tu é um bosta também, tá ligado? Tu é um bosta também, não tem essa não. Tu é um bosta também. Então, eu acho que esse é um dos pontos que é preciso as pessoas saberem conversar, saberem interagir, saber se reconhecer dentro daquela situação, dentro daquela miséria que é a realidade da pessoa e procurar aprender, tá disposto a aprender. Só que, de novo, eu acho que esse daí é a síndrome também da xícara cheia. O que é a síndrome da xícara cheia? A síndrome da xícara cheia é: eu já sei tudo. Fulaninho não vai me ensinar mais absolutamente nada. Você entende? E aí fica nessa. Não aprende, perpetua o erro, perpetua a estupidez, fica nisso daí e Brasil. Só que assim, de novo, o que é que isso daí vai alimentar? Isso daí vai alimentar um ressentimento. Isso daí vai alimentar uma sensação de sei lá o que, entendeu? Isso vai alimentar sentimentos e sensações ruins. Em nenhum momento vai fazer você ser uma pessoa melhor. Não vai. Não vai. Entendeu? Não vai fazer você ser uma pessoa melhor. Vai fazer você ser uma pessoa ressentida. Vai fazer você ser uma pessoa... Eu acho que esse cenário aqui tá melhor. Vai fazer você ser uma pessoa ressentida. Vai fazer você ser uma pessoa que não tem o que somar de fato. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui da melhor forma possível. Vai fazer você ser uma pessoa fodida e lascada. É isso aí que vai acontecer. É para onde esse ressentimento vai te levar. Entende?
Então, assim, esse é um dos pontos que eu quero conversar com os meninos. O quê? Aprendam a conversar. Aprendam a se localizar nesse ecossistema. Entendeu? Aprendam a se localizar nesse ecossistema. Não sejam petulantes. Se alguém tem uma coisa a ensinar para vocês, pois então aprenda com aquela pessoa. Aprenda. Aprenda com seus professores. Aprendam com os pais dos seus amigos. Aprendam com seus pais. Aprendam conosco. Porque a gente pode não saber tudo. Mas uma coisa ou outra, isso daí pode ter certeza que a gente sabe. Não, né? Isso daí pode ter certeza que alguma coisa a gente sabe. A gente pode não saber tudo, mas algo nós sabemos. E é esse o ponto. É essa a situação. A galera não quer aprender nada. Paulo Freire, parabéns. No seu, entendeu? O pessoal não aprende nada, o pessoal não quer saber de nada, o pessoal quer ser autossuficiente. Com autossuficiência na ignorância. Lançar igual o Senhor Deus um raio da vossa luz sobre as trevas da minha ignorância. Já dizia São Tomás de Aquino. E aí, você quer realmente dizer que o cara formado ele não me esquina? É um cara inteligente? Não é. Não é. O cara não é humilde. O cara não entende o que está acontecendo na vida dele. Ele não tem domínio do microcosmos que é a vida dele, que é a casa dele. Ele vai entender o que está acontecendo no mundo? Não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma. Então, de novo, saber conversar. De novo, entender que eu não sabia conversar. Saber conversar com base nessa experiência do Flávio Augusto. E aí, vem um outro ponto que eu acho muito interessante. Uma coisa muito interessante que eu aprendi com um primo meu, o grande Adriano. Se você estiver me assistindo, sou extremamente grato por você. Em 2010 eu tava numa virada de ano, a gente foi pro litoral, né? E naquela ocasião, a gente chegou em um determinado local, numa casinha, uma loja de ferramentas, né? Pra poder comprar umas coisas. O objetivo dele era comprar uma cal para poder pintar determinada coisa. Eu sei que ele perguntou sobre cal, sobre telha, sobre tijolo, sobre uma série de outras coisas. Ele chegou para mim e falou assim: Gabriel, tudo se conversa. Tudo se conversa. E por mais basal que esse ensinamento tenha sido, cara, isso daí definiu muito a minha vida, definiu muito a maneira como eu vejo as coisas, definiu muito como eu lido com a situação, entendeu? Definiu muito como o meu próprio aprendizado em relação a algumas coisas. Então, é algo que eu vou realmente querer passar para os meus filhos, é algo que eu converso com todas as pessoas que me dão a oportunidade para conversar a respeito dessa questão de interação, de conversa e afins. E é algo que eu acho extremamente válido. O vendedor ele pode muito bem abrir a boca e falar o seguinte: olha, para que você consiga fazer uma boa venda, você tem que conhecer seu cliente. Eu concordo com isso. Eu acho que eu vou conversar a respeito disso futuramente. Imaginou, para você vender efetivamente para a pessoa comprar, o vendedor ele precisa conhecer o cliente. Existe uma diferença de venda entre homem, de venda para homem, de venda para mulher. No mesmo produto. Você tem que identificar as dores da pessoa, né? Eu acho, inclusive, que aquele experimento do venda essa caneta, venda esse celular, enfim, ele pode muito bem estar relacionado a isso. Se você está conversando com a pessoa, se você está num podcast com a pessoa, você está conversando com ela já tem um certo tempo, né? Então você sabe o que ela preza, você sabe o que ela gosta, você sabe a maneira como ela quer se relaciona, como ela quer ser vista. Então, eu acho que você tem todas as características válidas e viáveis de você fazer uma boa venda.
para que você consiga vender efetivamente. Então, uma pessoa diz, me vende esse lápis, me vende esse copo. Se você estiver atento e você se identificar como um vendedor, se você se apresentar, melhor dizendo, se identificar, corrigir, enfim. Se você se apresentar como um vendedor, irmãozinho, você tem que estar atento, você tem que ser o sniper daquela sala. Você tem que estar atento a tudo. As formas como as pessoas conversam, a maneira como elas se comportam, o que elas estão usando, o que elas estão vestindo. Tudo aquilo ali vai te dar informações valiosas para você fazer essa venda. Se você se diz vendedor, você tem que viver todo santo dia, a cada momento, a cada instante, procurando conhecer as pessoas, lidar com as pessoas. Existe outra maneira de fazer vendas? Se existir, eu não sei. Eu aprendi desse jeito. Eu sou vendedor. A minha profissão exige que eu venda. O convencimento é uma venda. Entende? Então, assim, a partir do momento que você tem um estereótipo daquelas pessoas, é o que eles chamam de persona. Se você sabe quem é o seu comprador ideal, quem é o seu comprador para quem você usualmente venderia, é isso, é aquela pessoa. Exemplo, o cara que chega lá pra mim no pronto-socorro com dor na coluna, o que eu já sei sobre ele? Essa dor de coluna não começou agora, essa dor de coluna já vem há muito tempo. Ele não faz atividade física, ou ainda que faça, pode ser que tenha sobrecarregado a coluna dele, mas enfim, via de regra. É um cara sedentário, é uma pessoa que já tá há semanas com aquela dor, que já tomou tudo quanto é remédio e tá indo nas últimas no pronto-socorro e não marcou consulta no ambulatório. Pronto, acabou. É isso que eu posso falar a respeito desse cara que chega lá com dor de coluna. Ponto. Eu tô falando da minha profissão. Sou médico. Sou ortopedista. Então eu sei de alguns estereótipos. Baseado nisso daí, você direciona a comunicação, a venda, a fala. Eu acho que esse ponto, efetivamente, é um ponto que eu precisaria desenvolver. Ter mais sinceridade comigo em adequar a minha linguagem, adequar a maneira como eu falo para esse tipo de público. Eu acho que esse vai ficar realmente sendo o ensinamento aqui dessa prosa. É isso.